Senhor, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio, dá-nos força para destruir a pesada fortaleza de nossos próprios erros, coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos e recurso para desobstruir o coração em favor de nossos semelhantes, entregando-lhes, enfim, os tesouros de amor que nos confiaste. Que por onde passemos, a dor se faça menos angustiosa, a ignorância menos agressiva, o ódio menos cruel, a treva menos densa, o desânimo menos sombrio, a incompreensão menos destruidora. Se não possuímos ainda bens positivos, com que possamos enriquecer a jornada terrestre, ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam. Que em teu nome distribuamos fraternidade e renovação, usando com alegria os dons sublimes e invisíveis, Senhor, que nos ensinaste sem palavras, as supremas lições da simplicidade na manjedoura e do sacrifício na cruz, indicando-nos, assim, o roteiro da construção espiritual e da ressurreição divina. Orienta-nos o passo incerto e ampara-nos os propósitos santificantes, para que tua vontade misericordiosa e justa se faça, hoje e sempre, onde estivermos. Que assim seja. Levanta-te cada dia, pensa em Deus, louva, agradece, mesmo num lance de prece, a bênção de trabalhar. Cumpre as obrigações que a vida te deu às horas, doando a paz onde moras, partindo do próprio lar. Se resguardas na lembrança alguma ofensa sofrida, deixa a ofensa esquecida na luz do eterno bem. Não busque descanso inútil, trabalho é apoio preciso. Não afaste teu sorriso do coração de ninguém. Exerce a beneficência das palavras benfazejas. Se não tem o que desejas, contenta-se com o que tem. Às vezes, para quem sofre, um momento de alegria, no abraço de simpatia, é sempre o melhor dos bens. Nunca esmoreça. Trabalho aprimora o mundo todo. Muita flor nasce do lodo, muito amparo vem da dor. Serve, ensina, reconforta na fé que te alcança. Entre as luzes da esperança começa o reino do amor. Do livro Coração e Vida, psicografado por Chico Xavier. Paz e luz. O Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos, até então atirados, por essa razão, ao domínio
do fantástico e do maravilhoso, é a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias, e é por isso que, em muitas coisas que ele disse, permaneceram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento está personificada no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo, porque ele é o produto de ensinamento dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, sobre todos os pontos da terra, e por uma multidão inumerável de intermediários. É, de alguma sorte, um ser coletivo compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens o tributo de suas luzes, para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. Da mesma forma que o Cristo disse: Eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. O Espiritismo diz igualmente: Eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Ele não ensina nada de contrário ao que Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros para todo o mundo, o que não foi dito senão sob a forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. É, pois, obra do Cristo que o preside, como igualmente anunciou a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus sobre a terra. Boa noite a todos. Hoje nós vamos comentar sobre o capítulo 1, o Espiritismo. O Espiritismo é a nossa terceira revelação, né? Abençoados somos por fazermos parte dessa equipe, né, espírita, graças a Deus, e que isso nos traga, né, bons valores, porque eu acredito que o Espiritismo ele não prega somente para quem é espírita, né, mas para todo ser humano, né, todo ser encarnado e para também, né, todos os seres desencarnados, porque ele nos traz um chamamento, né, a busca, né, de bons valores, a busca da ética, do correto, do bem, da prática da caridade, revelando todas as orientações que Jesus trouxe há mais de 2000 anos, né, de uma maneira mais fácil, entendível, né, para nós hoje, graças a Deus, com todo o entendimento e a explicação necessária para um bom raciocínio, né, porque, para que possamos ter uma fé raciocinada, não simplesmente porque alguém, né, nos diz para acreditar, para crer em alguma coisa, mas baseado nas informações, baseado nos fatos que vivenciamos, né, no nosso dia a dia. Certamente essa fé nos fortalece cada vez mais sobre a doutrina espírita, que é algo maravilhoso, algo especial, algo que te dá uma noção da onde viemos, por que estamos aqui e para onde podemos, né, podermos ser encaminhados, que vai depender exatamente como nós estamos trabalhando hoje, né? Se nós queremos um futuro melhor, temos que fazer, né, esse presente trabalhado, né, aperfeiçoado, mas isso aí vai depender de cada um de nós. E o Espiritismo nos faz esse chamamento, né? A nossa reforma íntima,
porque somente nos reformando, cada um de nós individualmente, né, observando e aprendendo e servindo, né, se possível, de bom exemplo, isso tudo nos faz crescer, nos faz evoluir, nos faz ter um verdadeiro sentido da vida, né? Porque realmente temos que buscar essa transformação, porque isso vai nos beneficiar, isso vai fazer com que possamos nos aproximar cada vez mais, né, dos espíritos de luz, da perfeição, né, daquele local onde almejamos chegar, né, que é o paraíso, né, mas o paraíso pode estar dentro de nós na medida que nós vamos nos transformando, e isso vai nos dando uma paz de espírito e vai nos transformando realmente a cada momento da nossa caminhada. Não sei se esse paraíso está próximo ou se está distante, mas o importante é que possamos tomar essa consciência e começar hoje, né, a nossa transformação, sabendo e entendendo por que ainda passamos por várias situações que muitas vezes não se entende por quê, ou as pessoas questionam, né, que Deus é esse que deixa passar por essa, por aquela situação difícil, mas felizmente o Espiritismo está aí para quem quer se esclarecer e entender, né, por que de tanta dor, por que de tanto sofrimento e por que da necessidade de nós sabermos resignadamente aceitar e lutar para um futuro melhor, né, com esperança, mas que essa esperança seja trabalhando, né, para que o melhor possa acontecer, não uma esperança que queremos o milagre, mas sem ter esforço algum, né, para atingir esse merecimento, né? Cada coisa que nós semearmos hoje, amanhã ou depois teremos que colher. Tendo essa noção, então que nos preocupemos, né, em fazer uma boa semeadura da coisa correta, da coisa certa, praticando bem a caridade. Esse é o caminho que o Cristo nos fez um chamamento há mais de 2000 anos e que hoje o Espiritismo, sem dúvida alguma, nos traz como esclarecimento e uma verdade. Tá bem? Uma boa noite a todos e que assim seja. Doutrina espírita ou espiritismo, o que é? É o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, contidos nas obras de Allan Kardec, que constituem a codificação espírita. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Allan Kardec. Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. O estudo das obras de Allan Kardec é fundamental para o correto conhecimento da doutrina espírita. Bondoso Pai, diante da pandemia que assola o planeta Terra, cada país passando por suas dificuldades, conforme seu desenvolvimento e as condições financeiras da nação. Com o passar do tempo, famílias que tinham uma boa situação financeira hoje passam por dificuldades e privações. Uma multidão, de repente, perderam seus empregos. Em uma mesma família, vários perderam a saúde, outros tantos perderam a esperança, perderam até a fé. Mas não estamos sozinhos. Anjos descem à terra, espíritos de luz inenarrável oram pela humanidade. Falanges do bem percorrem os lares, favelas e viadutos. Equipes médicas de Deus que vão em cada leito, nos lares, nos hospitais, UPAs, postos de saúde. E todos que têm o hábito da prece e sintonizam são curados por sua fé.
E Deus, que nos deu a vida, nos mantém de pé. E Jesus Cristo se torna bálsamo em nossas vidas. Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que a fé prevaleça em cada lar, cada cidade, cada estado, cada país, e em todo o planeta Terra, em nome de Deus, Cristo e caridade. Que assim seja. Pergunta: que pensar da crença no poder que teriam certas pessoas de lançar a sorte? Resposta: certas pessoas têm um poder magnético muito grande, do qual podem fazer um mau uso se o seu próprio espírito é mau. E neste caso, elas podem ser secundadas por outros maus espíritos. Mas não acrediteis neste pretendido poder mágico que não existe senão na imaginação de pessoas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que mencionam são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Pergunta: qual pode ser o efeito das fórmulas e práticas com a ajuda das quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? Resposta: o efeito de torná-las ridículas se são de boa fé. Caso contrário, são patifes, que merecem um castigo. Todas as fórmulas são enganosas. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha uma ação qualquer sobre os espíritos, porque estes são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Pergunta: certos espíritos não têm eles mesmos algumas vezes ditado fórmulas cabalísticas? Resposta: sim. Tendes espíritos que vos indicam sinais, palavras bizarras, o que vos prescrevem certos atos, com a ajuda dos quais fazei o que chamais de conjuração. Mas estejais bem seguros que são espíritos que zombam de vós e abusam da vossa credulidade. As criaturas supersticiosas sofrem por suas próprias ilusões, que devem ser desmanchadas pela certeza de que o bem é a força maior, como o sol diante das nuvens que desejam empaná-lo. Persiste nas linhas traçadas por Jesus, que será sempre vencedor. Escolhe teu caminho e luta todos os dias para melhorá-los, que Deus te ajudará em todos os momentos. Deves aumentar sempre a tua fé no poder superior da vida, procurar vê-lo em tudo o que observares e tocares, que Ele, Deus, ficará cada vez mais visível para o teu coração faminto de luz. Não resta dúvida que algumas pessoas dispõem de muita força magnética e, por vezes, fazem mau uso dela. Oremos por essas almas que desconhecem as oportunidades que o Senhor lhes dá de trabalhar para o seu próprio bem. As forças que usamos não são nossas, mas de Deus, que nos entrega pelo seu amor para a nossa recuperação. Se não soubermos usá-las, elas nos serão tiradas e responderemos pelo nosso desleixo e pelas atividades más de que fomos instrumentos. Os espíritas, principalmente, sabem disso e devem fazer bom uso de todas as suas faculdades. Não existe fórmulas ou práticas que tenham o poder de atrair espíritos, como seja o uso de talismãs
ou de qualquer outro objeto que garantam a atração de entidades espirituais. O espírito se encontra acima da matéria. Ele é que dirige e não essa que o prende, pois não possui qualidade ou radiação superior àquele. A alma tem sempre condições de buscar esta qualidade superior, ao passo que a matéria não domina esse recurso. Essa crença em fórmulas é pura ilusão, que nasce do fanatismo religioso entre as pessoas que não aprenderam ainda. Toda a prática espírita é gratuita. Como orienta o princípio moral do Evangelho, dai de graça o que de graça recebestes. A prática espírita é realizada com simplicidade, sem nenhum culto exterior, dentro do princípio cristão de que Deus deve ser adorado em espírito e verdade. O Espiritismo não tem sacerdotes, não adota e nem usa em suas reuniões e em suas práticas altares, imagens, velas, procissões, sacramentos, concessões de indulgência, bebidas alcoólicas ou alucinógenas, incenso, fumo, talismã, amuletos, horóscopo, cartomante, pirâmide, cristais ou quaisquer outros objetos rituais ou formas de culto exterior. O Espiritismo não impõe aos seus princípios nada a ninguém. Convida os interessados em conhecê-lo a submeterem os seus ensinos ao crivo da razão antes de aceitá-los. A mediunidade que permite a comunicação dos espíritos com os homens é uma faculdade que muitas pessoas trazem consigo ao nascer, independente da religião ou da diretriz doutrinária da vida que adotem. Prática mediúnica espírita só é aquela que é exercida com base nos princípios da doutrina espírita e dentro da moral cristã. O Espiritismo respeita todas as religiões e doutrinas, valoriza todos os esforços para a prática do bem e trabalha pela confraternização e pela paz entre todos os povos e entre todos os homens, independente de sua raça, cor, nacionalidade, crença, nível cultural ou social. Reconhece ainda que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Vós sois no mundo a estrela da esperança, a salvação dos náufragos da vida, custódia das almas sofredoras, consolação e paz dos desterrados, do venturoso aprisco das ovelhas, de Jesus Cristo, o Filho mais amado, fanal radioso aos pobres degredados, anjo guiador dos homens desgarrados, do Evangelho de luz do Filho vosso, Virgem formosa e pura da bondade, providência dos fracos pecadores, astro de amor na noite dos abismos,
clarão que sobre as trevas da cegueira expulsa a escuridão das consciências. Virgem da piedade e da pureza, estendei vossos braços tutelares à humanidade inteira que padece, espíritos na treva das angústias, no tenebroso bárato das dores, mergulhados nas tredas tempestades, do mal que lhes assombra a mente e a vista. Cegos desventurados, caminhando em busca de outras noites mais escuras. Legião de penitentes voluntários, afastados do amor e da verdade, fugitivos da luz que os esclarece. Anjo da caridade e da virtude, estendei vossas asas luminosas sobre tanta miséria e tantos prantos. Dai fortaleza àqueles que fraquejam. Apiedai-vos dos frágeis caminhantes. Iluminai os cérebros descrentes. Fortalecei a fé dos vacilantes. Clareai as sendas obscurecidas dos que se vão nos pântanos dos vícios. Existem almas míseras que choram, amarradas ao potro das torturas, e corações farpeados de amarguras. Enxugai-lhes as lágrimas penosas. Virgem imaculada de ternura, abençoai os mansos e os humildes que, acima de ouropéis enganadores, põem o amor de Jesus eterno e puro. Dulcificai as mágoas que laceram pobres almas aflitas na voragem das provações mais rudes e amargosas. Estendei, Virgem pura, o vosso manto constelado de todas as virtudes sobre a nudez de tantos sofrimentos que despedaçam almas exiladas no orbe da expiação que regenera. Ele será a luz resplandecente sobre a miséria dos padecimentos, afastando amarguras, concedendo claridades às estradas pedregosas, conforto às almas tristes deste mundo, porto de segurança aos viajantes, clarão de sol nas trevas mais espessas, farol brilhante iluminando os trilhos de todos os viajores que caminham pela mão de Jesus, doce e bondosa. O pão miraculoso, repartido entre os esfomeados e os sedentos de paz, que os acalente e os conforte. Virgem Mãe de Jesus, anjo de amor, vinde a nós, que na luta fraquejamos. Ajudai-nos a fim de que a vençamos. Vinde, piedosa Virgem de bondade, cremos em vós, na vossa alma divina. Vinde, dai-nos mais força e mais coragem. Derramai sobre nós o eflúvio santo. Do vosso amor, que ampara e que redime, vinde a nós. Nossas almas vos esperam, almas de filhos míseros que sofrem. Atendei nossa súplica, Senhora, providência da pobre humanidade. Não cultive ódios nem ressentimentos, que funcionam como evocações do mal. Essas contratações podem levar algumas sombras aos nossos desafetos, mas fatalmente acabarão por derramar a escuridão sobre nós. Combata seus temores exercitando a confiança, como explicativa o apóstolo Paulo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Empenhe-se por identificar e vencer suas mazelas e viciações.
Nenhum espírito maligno conseguirá perturbar um coração sintonizado com o bem. Encare os espíritos comprometidos com as sombras como irmãos nossos, transviados da luz, necessitados de oração. Seu empenho nesse sentido fatalmente despertará neles irresistíveis impulsos de renovação. Uma boa noite a todos e que assim seja. Pistoleiros do Além. Em bairro distante, na confluência de 2 ruas, moram 4 famílias, uma em cada esquina. O morador de uma das casas sai certa manhã e depara com vela acesa e uma garrafa de aguardente. Esse povo não tem mais o que inventar em suas práticas religiosas. É coisa de brasileiro mesmo, comenta com seus botões. Despreocupado, toma seu automóvel e segue para o trabalho. Sai o segundo morador, vê os objetos e arrepia-se. Meu Deus, um despacho, alguém querendo prejudicar-me. Afasta-se rapidamente a benzer-se, sem afastar de seu coração a angústia e o medo que o perseguirão pelo resto do dia, culminando com palpitações e incômodas dores no peito. O terceiro morador olha desconfiado para o despacho, retoma a residência, vai ao quarto dos fundos, põe a queimar incenso e repete várias vezes uma reza. Depois, mais tranquilo, parte para a atividade profissional. O quarto morador, tão apavorado quanto o segundo, decide-se ausentar-se para evitar problemas. Ante a esposa surpresa, proclama que anteciparão o fim de semana, efetuando protelado passeio. Em poucos minutos, improvisam a saída rápida. À noite, longe dali, um devoto agradece ao seu protetor espiritual a dádiva recebida. Conseguira um emprego desejado após cumprir fielmente a instrução de deixar uma garrafa de pinga com vela acesa numa encruzilhada. O despacho não fazia parte de nenhum sortilégio para prejudicar os moradores, mas cada um reagiu segundo suas concepções. O primeiro, racionalmente, considerou que não significava nada para ele, permanecendo impassível. O segundo desequilibrou-se pelo medo, ficou até doente. E ninguém lhe tiraria da cabeça a ideia de que fora vítima de um mal encomendado. O terceiro, por segurança, preveniu-se com práticas ritualísticas. O quarto, apavorado, assumiu uma postura de fuga. A história demonstra que nossa maneira de ser, de encarar os acontecimentos, de reagir em face das circunstâncias
tem uma influência decisiva em nossa estabilidade física e psíquica. Somos o que pensamos. Pessoas que cultivam superstições, medos, fobias, que se apavoram pela perspectiva de sofrerem influências espirituais, fatalmente envolvem-se em desajustes e perturbações. Com muita facilidade, julgam-se vítimas de perseguições e males inexistentes. Se desejamos estabilidade íntima, equilíbrio interior, é preciso que nos habituemos a encarar os acontecimentos de forma objetiva e racional, sem nos deixarmos imbuir de fantasias desajustantes. Naturalmente, há algumas indagações a respeito. E se a vela e a pinga representassem uma espécie de indução para atrair espíritos com a tarefa de perseguir um dos moradores da casa? Existe essa possibilidade? O que aconteceria? Poderíamos responder com outra pergunta. É possível contratar um pistoleiro para atirar em alguém? A resposta, evidentemente, é afirmativa. Principalmente nas regiões agrestes, há pessoas que têm o hábito infeliz de resolver suas pendências dessa forma. Ora, se há aqueles que se dispõem a ser instrumentos do mal na terra, o mesmo ocorre na espiritualidade. E nem é preciso procurar um intermediário, um médium para a contratação. Basta que tenhamos ódio de alguém, que lhe desejemos alguma desgraça, e não será difícil atrair espíritos dispostos a colaborar conosco, autênticos pistoleiros do além, que usarão as balas da discórdia, do desentendimento, do vício, da aflição, do desajuste para ferir nossos desafetos. O problema é que, se nos envolvermos com eles, não poderemos dispensá-los depois, porquanto o preço que cobram é muito alto. O domínio sobre nossa vida, explorando-nos as mazelas. É como se vendêssemos a alma ao diabo. Naturalmente, trata-se de uma imagem mitológica, porquanto o diabo, como força que se contrapõe eternamente a Deus, não existe. Diabo somos todos nós, quando nos transviamos do bem, quando cultivamos o mal, habilitando-nos a sofrimentos mil, porque é assim que o Criador transforma os diabos em anjos. Ainda que existam os pistoleiros do além, tacitamente contratados por alguém que gostaria de nos ver sofrendo, é preciso lembrar um sugestivo ditado popular: praga de urubu não mata cavalo gordo. As influências nocivas nos atingem apenas na medida em que não tenhamos defesas espirituais formadas por um comportamento equilibrado e virtuoso. Há um detalhe fundamental: os espíritos inferiores não produzem o mal em nós, apenas fermentam o mal que existe.
Os sortilégios das sombras não geram o adultério, simplesmente exploram num dos cônjuges a tendência à infidelidade. Nenhum perseguidor espiritual precipitará na angústia um coração sintonizado com o otimismo e a alegria de viver. Ninguém nos incompatibilizará com o semelhante se cultivarmos a compreensão e a tolerância. Muitos desejam o chamado corpo fechado, tentando sobrepor-se a atentados à sua integridade física e espiritual, com práticas ritualísticas, como quem pretende trancar-se numa fortaleza. Pode até funcionar, embora precariamente, na medida em que o interessado acredite nisso, apoiando-se em sua convicção. Ressalta-se, todavia, que tais recursos configuram mero escoramento para uma casa mal construída, mal conservada, erguida em solo estável. A melhor maneira de nos sobrepormos à influência do mal será sempre o empenho por eliminá-lo de nós mesmos, como se nos abrigássemos numa construção nova, mais sólida, resistente às intempéries. Aquela casa a que se referia Jesus, edificada na rocha inabalável de seus ensinamentos. Prece para a fluidificação das águas. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, a graça de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade, e assistindo todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro, fiel e prudente. Faze divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, dos teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Angustiado, o visitante reclamava com Chico: tentei cumprir rigorosamente o Evangelho, mas devo lhe dizer que não deu certo. O que houve, meu irmão? Sou gerente de uma agência bancária. Concedi vultoso empréstimo a uma pessoa que implorou ajuda em face de suas dificuldades financeiras. Ocorre que o título venceu e não foi pago. Sou o responsável e vou ter que vender a minha casa para pagar ou serei demitido. Por que esse castigo se apenas cumprir o Evangelho? E Chico: Emmanuel
está dizendo que devemos sempre cumprir o Evangelho, mas com o nosso dinheiro, não com o dinheiro dos outros. A bem-humorada observação do mentor de Chico nos remete a um problema relacionado com a vivência evangélica. A interpretação em que muitas vezes se confunde focinho de porco com tomada elétrica. O nosso gerente de banco certamente pretendeu observar a recomendação de Jesus no Sermão da Montanha: dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Porém, levada às últimas consequências, essa orientação de Jesus determinaria a falência de indivíduos e instituições. Por outro lado, não é nada evangélico um lacônico não a quem nos pede ajuda, ou a disposição de não receber quem nos pede um empréstimo. Sob o ponto de vista humano, é um direito agir assim, e talvez até mais correto do que mentir, como ocorre frequentemente. Se é o pobre que bate à porta pedindo ajuda, hoje tem nada não. Além de assassinar o vernáculo, mentiu, porquanto sempre há algo que se possa oferecer a quem nos bate à porta. Se é o amigo que vem pedir empréstimo, sinto muito. Tive muitos gastos recentemente e não tenho como atender a sua solicitação. Não raro, para evitar o constrangimento da recusa, pede-se a alguém que informe ao visitante: ele não está. Aqui, o cuidado de dar essa incumbência a uma criança que na sua inocência poderá complicar, informando ao ansioso visitante: papai mandou dizer que saiu. Quando mentimos em situações dessa natureza, incorremos em dupla falta, porquanto infringimos outro artigo do Código Evangélico. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que disso passar procede do maligno. Pois é, prezado leitor, sempre que pretendemos nos livrar de alguém partindo para uma mentira, estamos apelando para o maligno que mora em nós, estabelecendo sintonia com as sombras. Mentir é algo muito sério e comprometedor. O ideal na vivência evangélica é o nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Sempre haverá algo que se possa oferecer ao que bate à porta. Entendo mesmo que sua carência maior, que raramente satisfazemos, é um pouco de atenção. Lembro uma mensagem de Meimei, em psicografia de Francisco Cândido Xavier, quando diz: e, em verdade, se os famintos ou os nus te pedem pão e agasalho, esperam de ti, acima de tudo, o sorriso de ternura e compreensão que lhes acalme as chagas ocultas. Quanto aos empréstimos, amigo leitor, se você está dando tratos à bola, buscando uma fórmula intermediária entre o não e o sim, passo-lhe a experiência de um amigo. Diante dos que lhe solicitam empréstimo, que ele sabe será pago no dia de São Nunca, diz o seguinte: você está me pedindo R$200, disponho de 20. Pague quando puder. Ele sabe que não verá a cor daquele dinheiro, mas fica o crédito de uma boa ação, contando com celeste remuneração, bênçãos divinas para a sua vida.
Então que a gente possa levar o pensamento a Deus, ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus Cristo e ao nosso diretor da casa, irmão Prado. Que a luz do alto se faça e temos a plena certeza que todos receberam, todos que fizeram parte deste trabalho, todos que estiveram conectados ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que a tua luz, Pai, que teu amor possa abençoar sempre, Senhor, todos os atendimentos, todos os irmãos que aqui estiveram, todos que receberam. Que a paz, o carinho e a felicidade se faça no coração de cada um e de seus familiares. Que todos possam estarem melhores. Que todos possam receber o bálsamo, o alívio da dor física, da dor espiritual, da dor emocional. Pedimos, nosso Senhor Jesus Cristo, que abençoe a todos. Que assim seja.